Tô bem feliz de estar aqui. Eu também. Tudo começou contigo aquele dia e eu nem sabia que tudo ia acontecer como está acontecendo. Mas tu foi o início de tudo isso. Então, e tem muito sentido pra mim, todo esse movimento que eu tô fazendo. Que legal. Né? Então eu agradeço por aquele nosso encontro, onde tu contou tudo, muito além da mensagem do direct. Bem-vindos, bem-vindas ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que você já sabe, é um convite pra gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades à tona, ser por inteiro. Essa é uma grande transformação que eu venho fazendo comigo e que eu convido vocês a fazerem e eu chamo, né, sempre alguém aqui para sentar na minha frente e também se revelar. Esta é uma temporada muito importante e muito especial. É a temporada em que eu abri o microfone para mulheres que estão preparadas para contarem suas histórias de relacionamentos abusivos. A minha convidada de hoje é a advogada Carol Perrone São Vicente. Antes da gente ver a rica carinha dela e escutar a sua história, eu preciso avisar vocês que este é um episódio de conteúdo sensível. Se você não está preparada, procura outra coisa para escutar no meu canal, não vai embora, fica aqui. Procura outro episódio, não tem problema nenhum. Quando se sentir pronta, volte. Se tem alguém próximo de você, alguma outra mulher, que precisa escutar essa história, compartilha. Conto com a sua escuta afetiva, sem julgamentos. Porque eu acho, Carol, acho não, de tudo que eu já escutei nesse quase um ano de podcast, nós temos uma linha invisível que nos conecta como mulheres, numa grande alma de experiências. Bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. E acho que, da mesma forma que se alguém não estiver pronto para voltar depois, acho que eu vim pronta. Pra agora. Eu quero te dizer que a nossa conexão com esse assunto começou já faz um tempo. Eu não tinha o podcast ainda. Eu só falava com o coração nos stories. Isso significa que foi ano passado. Porque eu me lembro do dia que eu decidi que eu precisava ter um podcast para conseguir desenvolver mais profundamente assuntos e ter convidados compartilhando. Não fica só autorreferente, né? Sim. E eu falei sobre a minha experiência, brevemente, nos stories, no Instagram. E tu veio e me contou um textão no direct, que eu agradeço a confiança. E no final, tu disse... Eu fico imaginando, algo assim, fico imaginando tu pensando, não acredito que ela passou por tudo isso. E eu te respondi, não estou pensando isso porque eu acredito, porque todas nós já passamos por algo. E se a gente acha que não passou, desculpa, gente, mas eu acho que você ainda não se deu conta. Ou é quem abusa. Então, Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção de que lado você está. Porque eu demorei pra me dar conta, tá? Demorei, por mais sofrido que tenham sido as minhas experiências tóxicas e abusivas de relacionamentos afetivos, eu demorei uma vida, uma existência pra me dar conta. Foi de um jeito ridículo, Carol. Foi vendo uma análise de uma psicanalista nas redes sociais falando de um casal do Big Brother. Isso era, tipo assim, anos 2020, talvez. Ou seja, fazem 5 anos. Que eu li aquela análise e pensei, já vivi isso aqui. E até então eu nunca tinha tido essa clareza. Eu quero que tu fale só o que tu puder contar e o que tu te sentir à vontade para, sem ultrapassar os teus limites, que só tu sabe quais são. Tá? Quando que tu te deu conta? Eu acho que assim, ó. Eu acho que o dia que eu me dei conta que não dava mais, que dali eu queria encerrar aquele ciclo, foi um sábado, mais ou menos de tardezinha, assim, e eu tinha aniversário de uma comadre minha pra ir. E, né, nesse meu outro relacionamento, a pessoa não quis que eu fosse, não me deixou ir. E eu, beleza, não
né, assim, eu vou te dizer que eu tenho uma questão que eu sou muito eu conflito pelo outro, mas eu não conflito por mim. Aí, ó, Olha que forte, olha olha a que energia. forte. Eu não conflito por mim. E não gosto, sabe, me cansa, assim, é muita energia. E certamente é porque quando tu luta por ti, tu precisa ter a plena certeza de que aquela luta faz sentido tu ingressar. E talvez, muitas vezes, eu achasse que eu não sairei daqui vencedora. Eu sairei daqui perdedora, então pra que entrarei nessa luta? Se vai me desgastar, se vai me gerar um desconforto, não vou entrar. Mas, na verdade, Débora, a gente não se dá conta que o desconforto já tá posto dentro da gente. E agora, independentemente, porque assim, ó, esse fato que eu me dei conta em um dos relacionamentos, né? Eu já tive outras situações, e aí se tu vai te dando conta que esse comportamento se repete, é porque tu também tá aberta a isso, né? E aí eu acho que a tua mudança depende do teu nível de desconforto interno. Porque enquanto esse nível de desconforto interno, ele for algo alto, no sentido de que o teu limite é alto, tu vai indo. Porque ele é desconfortável, mas ele ainda não é tão desconfortável para gerar o incômodo da mudança, né. E aí cada um tem um limite. Óbvio que, assim, acho que tem gente que o limite é lá embaixo, então é qualquer coisa, pá, pum, não me serve. Mas não nasci assim. E acho que, mantive isso. Eu não tenho dúvida que a autoestima é uma coisa que ela é totalmente indicativa dessa situação, assim, porque no fim do dia tu te resgata, toda vez que tu vai pensar se tu vai entrar na briga ou não, tu vai avaliar se aquilo pra ti faz sentido, se tu merece ou não algo melhor, e entra aí a questão de, sim, entendo que sim, não, não mereço. Não, na verdade, tudo bem, o que que é isso em frente ao desconforto? Eu também nem queria ir tanto assim, né. É um dia que eu não vou. É um dia que tá me pedindo, aí são 2, aí são 3, aí são 10, aí são todos os fins de semanas que tu já não faz mais nada o que tu quer. Mas voltando nesse dia, eu estava lendo a Zero Hora e, né, eu morava junto, e eu na Zero Hora tinha um texto da Marta Medeiros, que falava sobre os zumbis dentro de nós, que habitavam dentro de nós em determinados momentos. E aí ela contou que diversas vezes ela, se viu sendo zumbi de si mesma, né. E, quando eu li, eu comecei a ler o texto, começou a me dar uma coisa dentro, assim, sabe, muito ruim. E como eu também tinha medo de reagir conforme eu reagia, né, eu disse: "Eu vou ler no banheiro". E me tranquei no banheiro pra ler. E aí eu li e o texto era exatamente sobre isso, sobre como a gente se olhava no espelho e não se enxergava mais, porque a gente já tinha perdido dentro de si aquilo que nos é a essência. E nossa, eu li aquilo e pensei assim: "Estou lendo esse texto sentada, trancada no banheiro". Me olhei no espelho e vi: "Cadê você, Carolina? Onde está?". E pensei e aí já o incômodo, né, o desconforto foi maior que o incômodo da mudança. Foi menor que o incômodo da mudança. E aí eu pensei: "Chega". Eu saí do banheiro, fui pra sala e disse: "Olha, acho que é melhor, não dá mais, não quero mais, tô cansada". Eu não morava no apartamento, não era meu, né, então eu pedi pra sair alguns dias pra eu poder arrumar minhas coisas e ir. Mas assim, eu nunca senti tanta paz na minha vida depois. E a gente acha que o chão vai se abrir e que vão nos engolir e que, nossa, assim, nessa época eu ainda pensava: "Ah, o que que minha família vai pensar, né, que eu desisti?". Porque quem sou eu pra desistir? Eu não desisto. E acho que isso também é uma coisa, né, que nos mantém, assim, o quanto é a frustração da nossa desistência frente a gente não querer reconhecer que aquela desistência é necessária e que ela é muito melhor do que aquilo que tu tá. Ah, que importante tu falar isso. No episódio anterior, eu comentei sobre uma relação que eu tive, que é onde eu achei que eu ia viver uma experiência física, de agressividade física. Eu não vivi, porque eu estava atenta. Eu fui avisada e eu escutei o aviso. E aí eu falei assim: "Ó, nesta relação eu queria ir
até o fim pra ter certeza que o problema não era eu. Olha como casa com isso. Só que eu já sabia que ia ser caótico, porque no início eu vi os sinais no início, mas eu não queria ver, porque eu queria me testar e ver meu limite e ter certeza que o problema não era eu, porque eu sempre achei que o problema fosse eu. Eu acho que sim, eu acho que tem muito disso, né? Acho que a gente, assim, eu nesse relacionamento o mais incrível é que eu não era apaixonada, sabe? Então, assim, não é que eu estava lá por amor. E não é que me trancassem na porta pra eu não ir embora. Só que era cômodo. Eu estava cômoda, eu trabalhava, eu ganhava o dinheiro, eu ia pra casa, eu não estava sozinha. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de ficar saindo de noite, sabe? Então sempre tive longos tempos de namoro. E, e às vezes eu pensava assim, sério, eu pensava assim, talvez seja isso. Talvez a gente não precise amar e ser amada. Talvez estar assim, sentar no sofá, ver um filme e tal, cozinha, dorme, volta, seja o suficiente. Afinal, vai ser um casamento de longa data, né? De muitos anos. Não é uma coisa assim. E aí a gente vai achando que isso é natural, né? E eu confesso que, assim, eu não tenho dúvida, né? Não justifico em nada qualquer ato de qualquer um, mas eu também não posso tirar minha parcela de aceite disso. E de que poderia ter força para sair? Poderia. Quis fazer? Não quis. Quis deixar chegar até o limite do meu incômodo. E o quanto isso não foi ruim. Mas aí, Débora, tu sabe que pensando nisso, eu também, às vezes, me questiono. E uma vez alguém me perguntou assim, o que tu te arrepende? Quando tu pensa nessa pergunta, assim, o papum da resposta seria, bosta, tem uma lista de coisa aqui pra fazer, pra te dizer do que eu me arrependo. Mas no fim do dia, se tu pensa, assim, que isso que tu fez levou a isso, que levou a isso, que levou a isso, o quão os meus não fazer e não participar disso não teria sido, não teria completado esse meu processo de transformação. Hoje eu sei hoje eu sei o que é inegociável pra mim. E hoje, se eu negocio, é uma opção minha. Eu sei o que eu não suporto, eu sei o que tá errado dentro da minha ótica. Antes, eu achava que isso não era tão errado. Então, assim, hoje eu tô preparada, porque eu passei por aquilo. Gostaria de ter passado? Não, mas talvez se eu não tivesse passado, às vezes eu fico pensando, talvez teria isso mediano, porque nunca chegou no ápice do desconforto da minha mudança, do meu incômodo de sair dessa figura. Então, assim, eu acredito que a gente vem aqui com várias coisas pra superar, passar. Não acho que a gente vem por uma vida única, né? Não, acho que a gente vem aqui e volta, porque senão seria eu acreditar que as injustiças simplesmente teriam um fim próprio e eu não posso acreditar nisso, né? Então eu tenho certeza que eu certamente, quando vim, porque assim, isso também é uma relação de duas pessoas, eu não tenho dúvida que isso também transforma de alguma maneira a outra pessoa que está. De alguma forma. Em algum pouquinho lá dentro transforma. E assim, hoje, nossa, hoje eu gosto tanto do que eu sou. Eu acho que eu já abri mão de tanta coisa que antes eu nem pensaria em abrir mão. E eu já me dispus a ceder momentos, assim, por exemplo, impensáveis antes. Hoje eu trabalho todo dia de casa de manhã. Antes eu jamais podia pensar nisso. Hoje eu cozinho quase todo dia em casa, pra minha família. Feliz, adoro cozinhar. Assim, em 2009, eu acho, eu tinha um blog chamado Tem Que Provar, em que eu fazia receita, quando ninguém nem tinha blog, acho que ninguém nem sabia, assim. E, mas eu não tinha tempo, né, tal, e agora eu construí. E sabe o que me fez construir? Sabe o que me fez decidir que eu ia ficar todo dia de manhã? Claro, óbvio, né? Ah, tem algum compromisso que a pessoa não conseguiu ir de tarde, marca de manhã. Mas preferencialmente eu consigo estruturar para ficar em casa. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que foi um anjo na nossa vida. E ela trabalhou por 10 anos, assim, grávida do segundo filho, ela entrou lá em casa e ela foi sair, pediu para sair em 2023, ela se formou em técnica de enfermagem e que bom que ela, né, conseguiu, assim, fazer algo melhor do que ela queria.
E quando ela pediu pra sair, aí eu pensei assim, chegou essa hora. Eu não vou botar mais ninguém dentro de casa. As crianças já estão grandes, elas super ajudam, graças a Deus, são 2 crianças bem autônomas. Assim, a Antônia sai todo dia de casa e arruma a cama. Todo dia, antes de ir pro colégio de manhã, sabe? Benício não, né, a gente tem que dar uma puxada. Mas ele é mais novo, tudo bem. Então eu pensei assim, por que não? Porque eu sinto falta, fui uma pessoa que eu trabalhei muito a vida toda. E eu amo trabalhar. Amo trabalhar. Eu sem trabalho não seria eu. Eu não seria feliz se me dissesse assim: "Toma todo o dinheiro do mundo e fica em casa sempre". Eu não seria feliz. Eu sou muito ligada na tomada, eu ia estar inventando de fazer alguma coisa dentro de casa, artesanato, assim, algo, né. E mas isso me faz sentir falta da mãe, não da mãe, da dona de casa, sabe, do cuidar do lar. E agora isso me proporciona. Me proporciona mesmo, assim, sabe. Eu fico muito feliz de fazer o almoço, eu faço almoço todo dia, não é esquentar no micro-ondas. Fazer almoço, eu só não faço feijão, que feijão ganha da mãe e do pai. Mas vamos manter essa tradição. Mas, assim, ontem vieram 2 amigas da Antônia, eu fiz estrogonofe, e vamos fazendo, sabe. E isso me faz feliz. Acaba o meu dia, eu penso assim: check no trabalho, check na família, check na casa. Dia bom, sabe. Né, assim, o Lourenço, quando eu conheci ele, né, nossa, ele me deixou escolher coisas. Eu nem acreditei, no nosso primeiro encontro ele me disse: "Tu quer tal coisa, ou alguma". Isso eu não sei nem responder, porque Posso te fazer uma pergunta? pode. Tu começou a falar do Lorenzo e eu quero só dar um passo para trás. Como que tu te abriu para o amor chegar, confiar num novo relacionamento, em se entregar, viver, se permitir viver isso? Então, eu vou te falar que, assim, ó, eu tenho uma questão, uma característica, não sei te dizer se ela é uma qualidade ou um defeito em determinados momentos, né, mas eu me entrego muito. Seja para o que for, eu me entrego muito. E ainda que eu tenha, carregado um trauma, e carreguei mesmo, assim, eu não, pelo menos eu não acho, e se eu olhar historicamente em qualquer relacionamento, seja de amizade, seja porque sempre tem, né, sempre vai ter uma amiga também, sempre tem. Seja de trabalho, seja, relacionamento amoroso, me parece que eu nunca deixei isso repercutir contrariamente ao amor. Então, eu acredito muito no amor, eu acredito mesmo. Acredito no amor como cura para tudo. E já tive altos e baixos no meu casamento, vários. Mas a gente opta todo dia por ficar junto. Todo dia a gente opta por se esforçar para fazer aquilo valer. Porque relacionamento não é fácil. É todo dia tu te entrega e tu é entregue, né? Toda vez tem uma concessão e uma execução. Toda ação tem uma reação. E são 2 pessoas completamente distintas, com parâmetros completamente diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, com traumas completamente distintos, que a gente não sabe o monstro que tá na cabeça do outro. E como eu te disse, eu acredito muito no amor. Eu acredito que as pessoas têm amor dentro dela. Então, quando eu conheci, né, eu já conheci o Lourenço quando eu tive, assim, o virou a chave, assim: "Opa, espera aí". Eu estava na Renner, né, e a minha prima morava nos Estados Unidos e eu tinha decidido que eu ia me mudar para os Estados Unidos. Eu já tinha ido umas 2 vezes lá e cada vez eu levava a mala e não voltava com mala. Voltava com mala com outras porcaria, mas as minhas malas da outra estação ficavam. E eu já tinha ajustado com a minha prima: "Não, tu fica aqui em casa e não sei o quê, porque pá-pá-pá, e aí tu isso, tu aquilo outro". Eu já estava pronta pra ir. Eu estava na Renner, eu achava que, assim, a Renner pra mim foi uma escola muito grande, né, mas eu achava que eu já tinha ido até mais da metade do caminho e não estava recebendo a outra metade do caminho, então eu achava que esse era o momento de trocar. Eu sempre quis morar fora, sempre quis, sempre tive uma vontade muito grande de morar fora. E assim, ó, a minha família, ela sempre me apoiou em tudo que eu inventei na minha vida, menos nisso. Segundo a minha mãe, ela disse que ela sabia que se eu fosse, eu não voltava.
Eu sou filha única, mas eu sou super independente. Quando eu fui pra Disney com 15 anos, que foi a primeira viagem que, né, a gente se liberta, pelo menos na minha época, assim, na nossa época era essa, né? Não ia antes. Sim. Então, nessa era aquela aí, sem celular, era a liberdade verdadeira, raiz. Eu tinha que pegar um cartão da Embratel pra ligar pra minha mãe. Fila no orelhão. Cabimento isso. E aí, claro, eu pensei assim, bom, tô com 5 amigas no quarto, né? Cada uma liga, eu vou ser a última a ligar. Nossa, deu 2 dias, minha mãe, a mãe de uma amiga minha ligou e disse assim, olha, Carolina, a tua mãe quer que tu ligue pra casa, ela quer saber, quer falar, quer ouvir tua voz. Então, eu vejo que eu tenho essa coisa de, eu sei que eu tô bem, então eu tô bem. Como vocês não sabem que eu tô bem? Se eu tô bem comigo mesmo na minha cabeça? Como assim vocês não adivinharam? E eu tava decidida aí. E aí eu tinha descido um dia pra almoçar, eu almoçava mais tarde, e o Lourenço tava lá e tinha faltado luz. E aí ele disse, senta aqui comigo, tu vai almoçar, eu vou almoçar contigo então. E aí ele serviu, enquanto eu fui me servindo no buffet, eles servia com a luz do celular, pra eu ir enxergando o que tava. Ai, achei aquilo tão mimoso. E aí, assim, volta e meia, ele, vinha lá, fazia um elogio, enfim, mas nunca saiu disso. E aí, nesse dia, ele me deu um susto, ele sentou na mesa comigo e disse assim, porque eu falei pra ele, né, eu disse, tem que te contar uma coisa, porque ele já morou fora. Eu disse assim, fiquei ouvindo a tua história aquela vez e pensei, vou ir. Então, assim, acho que até o final do ano eu devo pedir pra sair e vou pros Estados Unidos, morar com a minha prima. E aí ele me disse assim, então, já que tu vai ir, vamos acabar com essa lenga-lenga e vamos sair logo. E que foi assim. Tá. Não, mas espera, eu tenho que sair só em dezembro. Vamos sair só em dezembro. Agora eu não tô preparada. Eu sou super, assim, planejada. Planejei em dezembro, então nós vamos sair em novembro, que até, sabe? Pra não se apegar muito aí. Exato, né? E aí ele, não, tal, papá, não, deixa de ser, tal. Bom, voltamos pra trabalhar e aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim, já sei, que tá uma janta no sábado. E, nossa, eu não respondia, né? Fiquei nervosa, assim, porque tinha uma política, não podia, né, ter relacionamento entre colaboradores. E aí eu fui numa despedida de solteira. E aí, 2 caipirinhas depois, tu tá corajosíssima, né? Corajosíssima. Respondi, vamos sair no sábado pra jantar, sim. E aí ele me mandou sábado, eu lembro que sábado ele não me ligava, não me mandava mensagem. E aí olha só, né? Eu me lembro que eu morava na Zona Sul, eu ia sábados ou domingos, assim, sempre acender uma vela, ir na missa. Assim, agora até parei de ir na igreja, mas eu não vou na igreja pra ir na missa e ouvir a missa. Eu vou na igreja, eu gosto do templo, sabe? Eu sento, rezo, vou embora. Se tá dando a missa, eu rezo, vou embora. Mas eu gosto do templo. E aí eu conversei lá, né, com a Santinha e disse assim, Santa, olha só, já tô cheia desses perrengues que tu tá me arranjando. Então, assim, se não for pra ser, não, de alguma forma, faça ele não me ligar, não me mandar mensagem, não tem problema. Mas se for pra ser, né, manda mensagem. Aí eu saí daí, pá! Oi, só pra ele, tá tudo de pé, né, tal, vamos comer. O que tu acha de ou um clericô com aperitivos, ou uma massa? Uma massa não, né? Comer uma massa, né? Se babando, que horror, não. Falei, não, vamos no clericô, então, tal. Aí ele, então tá, vou te dar um endereço. E me deu o endereço. Só que, de novo, a gente não podia ser visto junto, né? Então eu ficava, onde é que nós vamos ir? Onde que nós iremos se eu sei que ele mora, por exemplo, com a avó, e esse não é o endereço da avó, onde é isso? Aí botei no Google Maps, né? Aí era um endereço residencial. Disse, bom, beleza, sei lá, o que é? Vamos, né? Aí cheguei lá, e o Lourenço é muito atrapalhado. Eu cheguei lá, e aí ele me disse assim, faltou gelo, me espera que nós vamos no Zafre. Como é que nós vamos no Zafre? Tá louco? Como é que nós vamos no Zafre? Aí, bom, ele entrou no meu carro, estacionei no Zafre, só ele desceu, era eu assim, ó. Escondida no estacionamento. Pegou o gelo, voltamos, cheguei no apartamento. Olha a responsabilidade, o apartamento lotado de velas. Acesas! Só lembrando, a gente estava no Zafre, né? Uhum. E ele me disse assim, tu não te importa se tiver junto conosco um terceiro, né? Hã? Oi? Ele, não, peraí. Aí abriu, era um cachorrinho de 2 meses, porque ele estava cuidando do cachorrinho de um amigo e de uma amiga de um casal de amigos que foram pro Rio.
E ele ficou no apartamento deles, por isso que ele estava lá. Olha que responsabilidade, cheio de vela, né? Mas foi assim, foi ali eu ainda pensei, nossa, olha só um monte de vela, tudo caprichado, a pessoa cozinhou, a pessoa fez um clericô, minha bebida preferida de álcool. Aí eu pensei, bom, daqui a pouco eu vou para os Estados Unidos, vou ficar aproveitando. Bom, resumo da ópera, eu não fui para os Estados Unidos, né? Eu me lembro dele me dizendo assim, é que essa é a década do Brasil, Carolina, pra que tu vai pra lá? Essa é a década do Brasil, agora o Brasil vai assim, ó, uou! Tá fazendo um movimento errado. E aí, olha só, eu pensei, de novo não é hora de eu ir, porque várias vezes eu estive preparada. E aí resolvi não ir, a gente saiu tudo, a gente eu tive análise em comitê de ética, tive promoção suspensa, passei por todo o processo. No fim, como a gente decidiu que seria sério, e aí ninguém quis abrir mão de nós, assim, lá dentro, então a gente acabou permanecendo, né? Mas com várias regras e tal, assim, ninguém nunca nos viu lá junto, sabe? Mas, assim, isso foi 2009, novembro de 2009. E estamos juntos até hoje aí com 2 crianças. Muitas brigas, muitas desavenças, muitas noites felizes, muitas, assim, gratidão mesmo. A gente é muito parceiro um do outro. A gente tem uma composição um pouco diferente, né, em casa ali. Ele é o dono de casa, que tem tempo mais livre, então ele que leva as crianças, ele que limpa a casa, ele que leva na fono, na natação, e eu que acabo trazendo, então, a renda para casa. E essa combinação, para nós, super funciona. Ele teve uma infância que ele preferiria estar com os filhos agora, e eu tive uma infância muito boa. E assim, ter pais presentes é uma dádiva na vida. Ajuda muito a crescer, ajuda a te solidificar, ajuda na autoestima, mas, nossa, é uma base e é uma referência muito forte, sabe? Então, por que não podendo manter essa referência dentro de casa, né? Mas, assim, é isso, é diferente. Deixa eu só fazer um. Quer assistir um episódio onde um pai conta sobre a sua vivência com as 2 filhas enquanto a esposa trabalha? E esse é um combinado entre eles? Assista o episódio do Ricardo Pireco. Ou assim, ó, muito bonito, um relato emocionante. É. Quero voltar um pouco, tá? Voltar lá não exatamente dentro do banheiro lendo o jornal, mas para aquela situação. Quando que tu te deu conta do primeiro sinal? É que aí que tá, né? Assim, Débora, não foi sinal, né? Foi uma sinaleira inteira. Assim, eu tive puxão de cabelo. Porque assim, ó, tu foi pra dentro do apartamento, Não, teve 5 tudo anos, né? isso, 5 anos. Isso que eu digo. Eu sei de que todos os dias eu, optava por não sair. Inacreditavelmente, sabe? Mas assim, as minhas amigas. E eu tinha vergonha, eu já tinha vergonha de sair junto, porque, como sempre acontecia alguma coisa, sempre tinha um grito, uma atitude, assim, violenta, independentemente se tinha um ato, era uma situação violenta. Eu me lembro que teve uma amiga minha uma vez que ela voltou de festa comigo, com a gente, assim, e, nossa, ele me expulsou do carro. Que sinal é esse? Não é sinal, né? É uma sinaleira gritando. E de novo tu volta pro carro. E de novo tu vai pra casa. Alguém já tinha te dado algum alerta do tipo assim, amiga, sai disso? Não ainda. Algumas pessoas, assim, mas muito no sentido, mas tu gosta? Nunca assim, mas também assim, ó, eu também nunca falei 100%, porque eu também tinha vergonha, né? Uhum. De novo, eu só queria, eu queria um mundo meu só, eu queria que não, eu queria ficar só comigo, sabe? E não contava pra ninguém, né? Eu não tenho irmã, não ia contar. Se eu conto isso pro meu pai e pra minha mãe, eu acho que eles, na Eu, época, iam. eu ia te questionar se tu chegou a Não, contar. não contei. E eu me lembro de uma ligação pra minha mãe que eu fiz e eu não queria dizer. E a minha mãe dizia assim, claro, né? Coitada dela, dizia assim, mas minha filha, casamento não é só felicidade. Tem desafio. Eu ia dizer, mãe, mas é que
não é esse tipo de desafio. Mas que desafio tu tá falando? E eu não queria falar, então eu dizia, é um desafio muito grande, mãe, mas assim, ó, se for pra ser esse desafio, eu não quero esse desafio mais. Aí eu prefiro ficar sozinha. E assim, isso foi muito importante pra mim, inclusive na carreira, assim, sabe? Eu tomar essa decisão. Porque me libertou de uma forma que eu não sabia que eu teria essa liberdade. Eu fui viajar sozinha e, nossa, né? 30 anos, magra, loira, bonita nos Estados Unidos, assim, brasileira, poxa, a autoestima foi lá em cima, né? Então, essa viagem também foi bem importante para voltar aqui sabendo que, assim, não há por que fazer qualquer movimento senão para frente, né? E aí eu voltei para casa dos pais. E é difícil, né? Depois que a gente sai, é bem difícil. Mas aí depois, logo na sequência, assim, isso foi mais ou menos março de 2009. Eu saí com o Lourenço em novembro e eu tinha um apartamento em que eu alugava. E aí eu disse, eu vou morar no apartamento, isso em 2010. E aí, 8 de julho de 2010, eu fui pro apartamento que eu nasci. E que aí eu reformei todo ele pra mim. E eu me lembro porque o Lourenço disse assim, eu posso trazer uma malinha aqui, ficar 2 dias, assim, no máximo 2, 3. Eu disse, pode, não tem problema. Entrou dia 8 de julho, estamos aí até hoje. Tu foi os Estados Unidos dele. Foi. Ele ia levando. Carol, quais aprendizados tu teve com a experiência? Assim, ó, vou te... Nem é uma experiência, é uma coisa horrorosa, né? Não, óbvio, horrorosa, sem dúvida. Acho que ninguém devia passar por isso. Mas já que passamos, Sim. eu vou te dizer, assim, que a gente acha que não é forte o suficiente, mas a gente é. A gente acha que vai ser difícil sair, mas não é. O dia seguinte é muito mais fácil. É muito mais fácil. Pelo menos pra mim, foi muito mais fácil. Eu tava leve, assim, feliz, eu acordei em paz. Porque nos tira a paz, isso. Porque lá na essência, lá no fundo, a gente sabe que isso não tá legal. E que a gente não veio aqui pra isso. Porque o mundo é tão bonito, é tão lindo, assim. Nossos pais nos deram tanto amor. Não viemos pra isso. Só que a gente se acomoda. E é aquilo. Vai até o limite da onde a gente decide que não dá mais. Gostaria que o meu limite tivesse sido antes? Gostaria. Mas eu te garanto que, assim, hoje, vou dizer de novo, hoje eu entendo que eu tenho a força que eu acho que eu tenho. Porque passei por isso. Uhum. E vi que o dia seguinte, ele é abençoado. Ele é reestruturador. Ele é seguro. Acho que se eu não tivesse, talvez eu tivesse passando sem estar gritando, sem estar me incomodando. Talvez eu não tivesse aqui. Talvez eu não tivesse meu escritório, talvez eu não botasse a cara pra bater na rua. Acho que eu não seria eu. Tu falou que tu descobriu o que que é inegociável pra ti. Tu poderia compartilhar? Assim, estar comigo, querendo estar comigo. Hoje, ficar com pessoas que não querem a minha presença, não faço mais. Não faço mais. Hoje, e aí serve de novo, né? Acho que tem regras assim, ó. Meus filhos são tudo. São tudo mesmo, pra mim. Tudo. Meu maior medo na minha vida é perder algum filho, seja por sequestro. Eu morro de medo, sai na rua às vezes pensando, meu Deus, passa alguém, não vai levar. Para um carro, eu digo, vem pra cá pro lado. Morro de medo, morro de medo. Esse é o meu maior medo. Mas assim, respeito. Eu nunca, nunca, nunca vi o Lourenço levantar a mão pra mim. Nunca. E não é assim, tipo, já, nem tô dizendo. Porque tu sente quando a pessoa vai reagir desta maneira. Uhum. Eu nunca tive essa sensação. Nunca tive essa sensação. E isso, pra mim, quando eu comecei a sair com ele, dentro de mim, isso é inegociável. É inegociável, eu não passo mais por isso. Não passo. Ai, essa é uma decisão muito importante. É muito importante. Muito importante.
E acho que assim, né, Débora, acho que hoje em dia eu tenho uma clareza e eu volto, sim, volta e meia eu converso com o Lourenço sobre isso. Eu digo, eu escutei uma vez acho que no Instagram, uma pessoa falando sobre relacionamentos e ela disse assim, um casal, ele tem que somar 100%. Isso não significa que todo dia tu seja 50. Tu pode um dia ser o 80 e a pessoa ser o 20. Tu pode um dia ser o 90 e a pessoa ser o 10. Outro dia tu é os 10 e aquela pessoa vai lá e segura que ela vai ser os 90 do casal. O que não pode é tu sempre ser o 100%. E isso me pegou muito, sabe? Então, isso é uma das coisas. Eu não preciso que seja 50-50, mas eu preciso de uma dosimetria. Eu preciso saber que o dia que eu for 10%, ele vai estar lá sendo os 90. Porque quando ele precisar que eu seja os 90, eu vou estar lá sendo os 90. E eu preciso de alguém que queira ser os 90 quando eu não quiser. E vai ter dia que eu não vou querer. Me veio uma questão, tá? Eu sou uma mãe de menina e teve um dia que eu tive uma luz de que eu não quero que ela viva coisas que eu já vivi, né? Não quero que ela repita padrões meus. Para isso eu preciso me transformar e é isso que eu venho fazendo, falando com o coração, sendo o mais honesta possível comigo. E olha que eu sou bem terapeutizada. A Estela tá com 2 anos e meio e eu tô me trabalhando muito nesses 2 anos e meio, até porque ela é meu espelho, né? Então fica esfregado na nossa cara. Tu tem uma menina. Gente, eu não tô excluindo os homens dessa conversa, mas é o padrão, é aquela passagem de bastão que muitas vezes a gente faz inconscientemente. Tu não queria contar pra tua mãe, e tu falou que tu tem os teus filhos muito autônomos. Tu conversa, Muito. tu passa essa confiança pra que ela, sei lá, ela tá com uma dificuldade que ela venha falar. E esse eu vou te dizer que hoje, as conversas que eu tenho, por exemplo, com o Lourenço sobre eles, essa é a minha maior medo. É assim, que ela não possa identificar em mim o ponto de apoio que eu quero que ela identifique. Eu quero que ela me traga. Assim, e ambos, eu vou te dizer, independentemente, os meninos também, porque eu também quero que ele me traga, Sim. porque eu não quero que ele faça. Ao mesmo tempo, eu não quero que ele seja o agente disso, né? E o que eu falo pra ambos é assim, eu não vou concordar com tudo que vocês vão fazer. E provavelmente vai ter coisas que vocês vão me falar que eu vou dar um xixi em vocês. Mas nós vamos pegar e resolver juntos, seja o que for. Ainda que eu discorde do que tu fez, nós vamos dar um jeito de resolver juntos. Tu pode ter certeza. E aí eu acho que é muito de dar mensagens assim, sabe? Por exemplo, né? Eu confesso que eu acho que eles conversam bastante comigo, tá? Às vezes eu sinto que eu pego o assunto no ar e trago o assunto pra mesa, que não veio pra mim. Sim. Mas eu tento puxar ele dando aquele apoio, porque assim, de fato, né? E eu ainda que tenho um menino e a menina, por exemplo, né? O Benício é mais novo. Então, a Antônia via, vamos dizer, sei lá, macho e urso, quando pequenininha, 4, 5 anos. Ele nasceu quando ela tinha 3 meses e 9. Então, quando ela tinha uns 5 anos ali, que aí ele já tava lá com 1 ano e pouquinho, já tinha as preferências, né? Aí ela via o desenho X, ele sentava no sofá e aí, bebezinho, eu quero tal, quero tal, tal, tal. Ah, tu já tá cansada, ai, tá, muda, podemos mudar? E a Antônia sempre foi muito tranquila. Pode, tá. Ai, mãe, tá, mas tudo bem, tá. Daqui a pouco, eu juro pra Deus, foi de um dia, vem um insight, assim, eu disse, o que eu tô fazendo? E eu sei que pode parecer, pra quem escuta, né, assim, talvez uma loucura até demais, mas eu já passei por isso. E às vezes a gente não sabe aonde a semente é plantada pra saber que ela não pode ser regada. E aí eu disse, tava falando com o Lourenço até, eu disse assim, não vamos mudar mais os desenhos. Porque hoje a Antônia está abrindo mão pro irmão dela. Eu não sei se ela não vai fazer essa assimilação para homens. E aí ela vai sempre abrir mão das coisas dela para homens. Então, daquele dia em diante, não tinha mais. O Benício chorava, bom, é isso, é um episódio e é um pra ti, um pra ela e tu tem que aguardar. Não tem outra regra. Então, quando eu consigo identificar esses comportamentos ou esses vieses, eu chamo pra... Por exemplo, eu chego pra ela constante. Ela é linda. Ela é linda, ela é linda, ela é linda, ela é linda. E eu chego pra ela e eu digo, meu amor,
assim, deixa eu te dizer, se um dia alguém na vida te disser que tu é feia, tu ri. Porque vai ser a maior piada. E eu tô te dizendo isso porque vai ter gente bem louca que vai te dizer. E isso não é sobre ti, é sobre elas. E isso às vezes tu vai ouvir até de uma amiga, sem querer. E é sem querer mesmo. Mas assim, não escuta. Não deixa plantar. E aí eu conto as minhas, porque eu acho que é importante trazer exemplos, né? O que eu passei, eu não tenho vergonha. Sério, eu não tenho vergonha. Já tive, hoje eu não tenho vergonha. De novo, foi tudo. Me transformaram no que eu sou hoje. Eu gosto muito do que eu sou hoje. Eu gosto muito de dizer coisas que eu não faço mais. Eu gosto muito. Acho que eu me estou numa situação hoje em que, se eu olhasse para trás, eu não achei que eu assumiria essa situação. Não achei. Então, eu gosto muito de onde eu tô. E eu quero que ela seja segura, assim. E ela é. Ela é. Ele é também, assim. São duas crianças muito boas, sabe? Acho que a gente em casa leva esses valores. São crianças empáticas. Que são crianças, fazem birras, brigam, né? Mas eu acho que eu ainda consigo trazer para ela esses elementos e, assim, também não fazer tempestades em copo d'água, ou não trazer para elas problemas que, na minha visão, são problemas e na visão dela não tem nada a ver. Aquilo ali nem tá acontecendo. Mas aonde que também, de não acontecer por uma visão míope, ela precisa ter um ponto de atenção, sabe? Com quantos anos ela tá? 12. 12. O tempo voa aqui nesse podcast. A gente tá na reta final. E eu entendi, e eu concordo contigo, que é importante honrar a trajetória, porque foi ela que chegou, ela que nos trouxe até aqui. E eu entendi que tu honra a tua trajetória. E eu gostaria, e isso eu fiz com todas as convidadas dessa temporada, que tu deixasse uma mensagem pra Carol, a Carol de hoje, a Carol lá de trás do banheiro. Apesar de que tu falou, mas não precisa estar trancada no banheiro. A Carol que tava lá, sem poder escolher, se dando conta que aquilo não era amor. O que tu diria pra ela? Sabe que, assim, ó, eu acho que eu diria pra ela que eu também não sei o que vem daqui pra frente. Eu sei o que foi daqui pra trás. E eu sei que foi difícil. E eu sei que vai achar que o mundo vai acabar e que o coração vai partir e que daqui a gente não passe, que eu nunca vou ser feliz. Que eu nunca talvez tenha aquilo que eu quero. E eu vou dizer que esquece. Tu é muito mais do que tu é hoje. E ainda que tu não vai me ouvir falando isso, porque provavelmente nessa hora os teus ouvidos estão tapados para quem quer que venha te falar qualquer coisa. Porque é só na hora que a gente sabe que a gente quer escutar que a gente escuta. Então mesmo que eu voltasse lá, talvez ela não ouvisse. Mas eu diria pra ela que eu também não sei o que vem. O que eu sei é que todas as nossas versões juntas vão fazer a gente ir lá pra frente, assim como farão ela levantar da onde ela estiver e seguir em frente até esse momento que eu cheguei hoje aqui. Carol, eu já te falei e vou falar de novo. E todas as vezes que eu senti vontade de falar, o quanto eu te admiro, o quanto eu fico feliz da gente estar conectadas em diversas camadas da nossa vida, né? E eu agradeço muito por tu ter trocado a tua história comigo e eu te dei a minha história, tu me deu a tua história. Agradeço por tu ter topado quando eu disse, tu topa fazer um episódio? Porque tudo começou em ti e está encerrando em ti. Tu é o último episódio, pelo menos dessa temporada, talvez venha uma próxima, porque eu acho que todas as mulheres que vieram aqui encorajam que outras também queiram botar pra fora. Obrigada por ser um ciclo virtuoso, obrigada por me permitir entrar e por vir também pro meu jogo. Eu te admiro muito e eu sei que com o teu trabalho, com a tua força, com a tua dedicação, tu faz a diferença, tu impacta positivamente a vida de tantas outras mulheres. Então, muito, muito, muito obrigada pela confiança. Mesmo. Esse é um momento, pra mim, libertador. Isso que tá aqui não tá em nenhum outro lugar. Tá aqui. No Falando com o Coração. Obrigada.
Obrigada, Tu. Encerramos. Sabe de alguém que precisa escutar essa história? Escutar essa temporada toda? Manda, compartilha, manda no grupo. O meu grupo das minhas amigas da vida se chama Divas. Manda no grupo das suas divas. Manda lá. Às vezes a gente compartilha uma coisa que nos toca sem saber que a outra pessoa precisa escutar. A gente só bota lá, escuta isso aqui. Eu faço assim, às vezes eu boto assim, ó, escutem isso aqui. Manda sim, escuta isso aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar. E eu acredito que juntas a gente consegue mudar o mundo. Agradeço muito todo mundo que me acompanhou até aqui. E principalmente todas as vozes, as histórias, todas as mulheres. Quem indicou amigas quando eu abri no Stories, que eu ia abrir agenda, enfim. Muitas amigas indicaram amigas. E assim a gente criou toda essa corrente, a gente deu as mãos. Beijos, até a próxima. Tchau.